Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Emerson. Nessa aula, nós vamos resolver esses exercícios que estão indicados aqui abaixo. Provar que Q é raiz de 2, onde. Então, essencialmente, prove que Q é raiz de 2 é corpo numérico. Vocês vão me desculpar, eu ainda estou me acostumando com essa mesa digitalizadora nova. Portanto, minha letra não vai ficar exatamente recomendável. Essencialmente, provar isso, que um determinado conjunto é corpo numérico, é você demonstrar o seguinte. Que tanto 0 quanto 1 complexo, tá certo? Pertencem a Q raiz de 2. 2. Se eu tomar dois elementos, Z1 e Z2, em Q raiz de 2, eu tenho que demonstrar que tanto o produto, tanto a soma quanto o produto também estão naquele conjunto, no caso, Q raiz de 2. Eu também tenho que demonstrar que, dado Z em Q raiz de 2, tanto o inverso aditivo, menos Z, está em Q raiz de 2, quanto o inverso multiplicativo, Z elevado a menos 1, ou 1 sobre Z, também está em Q raiz de 2. Não é se existe esses inversos. Eles, em geral, existem, porque eu estou falando de um corpo que é um subconjunto, Q raiz de 2, é um subconjunto dos reais, que por sua vez são um subconjunto dos complexos. Na verdade, qualquer número Q, pega qualquer número Q em Q, ele vai ser igual a ele mesmo, mais 0 raiz de 2, então ele também é um número em Q raiz de 2. Note que isso vale, portanto, a gente tem isso. Qualquer número racional está contido como elemento em Q raiz de 2, que por sua vez está contido nos reais. E é contido estritamente, porque esses conjuntos não são iguais. Por exemplo, raiz de 3 ou π não está em Q raiz de 2, mas é um número real. Por outro lado, qualquer número racional está aqui dentro, mas raiz de 2 é irracional, como a gente vai ver já já. Então, mãos à obra. O que eu quero demonstrar, então, são essas propriedades. Primeiro, note o seguinte. 0 é 0 mais 0 raiz de 2. É um elemento de Q raiz de 2. Lembre-se que os elementos de Q raiz de 2 são aqueles que são a soma de um número racional com um produto de um número racional por raiz de 2. Lembre-se da definição. Q raiz de 2 Q raiz de 2 é o conjunto dos elementos A mais B raiz de 2, onde tanto A quanto B são elementos racionais. Então, 0 é 0 mais 0 raiz de 2. E 1 que é 1 mais 0 raiz de 2, também é um elemento em Q raiz de 2. Então, tanto 0 quanto 1 estão em Q raiz de 2. Ótimo. Quanto à segunda propriedade necessária. Pega Z1 igual a A1 mais B1 raiz de 2. E Z2 igual a A2 mais B2 raiz de 2. Aonde A1, B1
e A2, B2 são números racionais. E agora? Agora vamos dar uma olhada quem é que é a soma. Quem é a soma de Z1 mais Z2? Isso vai ser A1 mais B1 raiz de 2 somado com A2 mais B2 raiz de 2. Isso vai ser então igual a A1 mais A2. Lembre-se que agora eu estou falando de números que são números complexos, então, ou números reais, se você preferir. Então eu posso usar todas as propriedades que eu já estou acostumado. Por exemplo, eu posso colocar esses números A1 e A2 juntos, usando a associatividade e comutatividade em sequência. Posso colocar o raiz de 2 em evidência, usando distributividade. E vou lembrar o seguinte, olha, a soma de racionais é um número racional. Vou chamar de A. Essa soma de racionais é outro número racional, também vou chamar de B. Ou seja, Z1 mais Z2 é A mais B raiz de 2, onde tanto A quanto B são números racionais. Então, claro, ele pertence a Q raiz de 2, como esperado. Do mesmo jeito o produto. Se eu fizer o produto de Z1 e Z2, então eu terei A1 mais B1 raiz de 2, que multiplica A2 mais B2 raiz de 2. São números reais, então eu vou fazer o produto desse por esse, usando distributividade. Eu vou ficar com A1, A2 mais A1, B2 raiz de 2. E desse por esse também usando distributividade. Eu vou ficar com A2, B1 raiz de 2 mais B1, B2 raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, eu vou colocar os termos sem raiz de 2 aqui, A1, A2, mais 2 vezes B1, B2. E o raiz de 2 desse termo e desse eu vou colocar em evidência, ficando com A1, B2 mais A2, B1, tudo isso multiplicado por raiz de 2. Todo esse termo aqui é um grande número racional, que eu vou chamar de A. Do mesmo jeito, todo esse termo aqui também é um grande número racional, que eu vou chamar de B. Por que são racionais? Porque são soma e produto de números racionais. Isso é claro que é racional. Portanto, esse número Z1, Z2, ele é um A mais um B raiz de 2. E claro, ele pertence então a Q raiz de 2. Fazer uma pausinha rápida. Nada aqui, nada, está dependendo desse raiz de 2 em particular. Se eu tivesse colocado qualquer raiz, tudo que eu acabei de fazer até agora funcionaria. Por exemplo, raiz de P. O raiz de 2 vai entrar agora. Vamos para a propriedade 3. Eu preciso, dado um z igual a mais b, raiz de 2, eu tenho que mostrar que menos z está lá. Menos z é menos a mais menos b raiz de 2. Claro, isso aqui é racional, isso aqui também é racional. Portanto, menos z está em q raiz de 2, isso aqui é bem simples. Agora tomemos um z não nulo, isso é importante, tá certo? Na hora que eu vou demonstrar aquelas propriedades que definem um corpo numérico, eu tenho que mostrar que, dado z, menos z está lá, e quando z diferente de zero, então eu tenho z a menos 1 lá. Voltemos. Bem, z diferente de zero implica que z é igual a mais b raiz de 2, um elemento de q raiz de 2, onde a diferente de zero ou b diferente de zero. Se ambos forem nulos, z vai ser nulo. Bem, vamos calcular então 1 sobre z.
1 sobre z é 1 sobre a menos a mais b raiz de 2. A pergunta é, esse cara está em Q raiz de 2? Sim ou não? Bem, não dá para saber, porque para isso eu preciso escrever ele desse jeito que define Q raiz de 2, ou seja, a soma de um racional com um racional multiplicado por raiz de 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar escrever dessa forma. Vamos fazer o seguinte, vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração, que é uma fração numérica, normal, nos números reais. Tanto o numerador quanto o denominador vou multiplicar pelo fator racionalizante. Isso então, o numerador eu vou ficar com a menos b raiz de 2, e o denominador eu vou ficar com o quadrado primeiro, a ao quadrado, menos o quadrado segundo, menos 2b quadrado. Aí você podia dizer, ah, isso aqui é fácil, então acabou, porque eu vou escrever a sobre a quadrado menos 2b quadrado somado com menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado, raiz de 2. Esse cara aqui é racional, esse também é racional, por quê? Porque ele é um quociente, uma fração de números racionais, ele é racional, e portanto, 1 sobre z está em Q raiz de 2, dado que eu consigo escrever ele desse jeito, como a soma de racional com racional multiplicado por raiz de 2. Estaria tudo bem se eu tivesse certeza que esse número é racional. Como assim, Emerson? Eu não tenho certeza que não é um quociente racionais? Não, porque o denominador poderia ser zero. Mas o denominador não pode ser zero. Note que a quadrado menos 2b quadrado diferente de zero, pois se a quadrado menos 2b quadrado fosse igual a zero, eu poderia escrever 2b quadrado igual a quadrado. Isso aqui me implicaria que 2 é o quociente de a quadrado por b quadrado, o que implica que raiz de 2 é o quociente de a sobre b, o que implica que raiz de 2 seria um número racional, o que é uma contradição. Ou seja, se aquele denominador fosse zero, isso garantiria que raiz de 2 é racional, mas eu sei que raiz de 2 é irracional. Aliás, deixa eu colocar isso aqui de azul. Por que raiz de 2 é irracional? Ou seja, não pertence a quê? A razão disso é a seguinte. Se raiz de 2 fosse racional, então, como raiz de 2 é raiz desse polinômio, lembre-se, o que é que eu sei sobre as raízes racionais de um polinômio? São todos divisores de um polinômio mônico, são todos divisores desse termo aqui, tá certo? E aí vem aquela história de por que é importante eu ter um número primo aqui. Porque o que é que vai acontecer? Se raiz de 2 é racional, então, como raiz de 2 é raiz dessa equação, segue raiz de 2 é divisor de 2. Mais 2 é um número primo, então só tem duas possibilidades. Isso aqui implica que raiz de 2 ou é 1, ou raiz de 2 é o próprio 2, o que obviamente é uma contradição. Contradição a gente representa como duas setas se encontrando, duas setas brigando entre si. Ou seja, se raiz de 2 fosse um número racional, então ou raiz de 2 seria igual a 1, ou raiz de 2 seria igual a 2, e ambos os casos são contradições. Dado que raiz de 2 não é racional, então aquele denominador não pode dar zero.
Nada aqui muda, nada muda se eu substituir esse raiz de 2 por um raiz de p com p'. Porque aí aconteceria a mesma coisa. X² menos p igual a zero. Raiz de p é raiz dessa equação polinomial. E, portanto, raiz de p seria divisor de p. Ou seja, raiz de p seria 1, raiz de p seria o próprio p. E ambos os casos, obviamente, são contradições. Isso então termina essa primeira parte do exercício. Por esse vídeo é isso. Obrigado.